Bien, inicialmente gostaria de dizer de lo placer e de honor de estar acá neste evento que creio que é o mais importante de Latinoamérica. Esse ano, Ale completa 50 anos, o que mostra toda sua pujança. E creio que, capitaneando esse processo, Dr. Fernando Contreras ha tido muita felicidade porque ha hecho tudo com muito carinho e com muita competência. Então, lo felicito e tenho certeza que esse curso será fantástico. Agradeço ao Dr. Gadano também por a invitação para ajudar algumas palavras nesse curso de pós-grado, que, como ha dito, está perfeito em sua realização. Acá, o tema que vamos falar é de la epidemiologia de las infecciones em América Latina. Vejam ustedes que este é um trabalho que hemos feito há alguns anos atrás e que havemos demonstrado o impacto de las enfermedades hepáticas em Brasil. Havemos estudado ao redor de 850.000 hospitalizações e 300.000 óbitos. E contextualizamos as doenças hepáticas como a oitava em lugar em ranking de mortalidade em doenças em Brasil. E quando observamos as principais causas de hospitalização e de morte, vocês podem ver que se contempla a cirrose de hígado. E qual a importância do tema que aqui los trago? A importância é que 30 a 50% de los cirróticos apresentarão infecção quando internados. E as infecções são responsáveis por ao redor de 25% de las mortes. O segundo ponto que chama a atenção é que em uma grande corte que ha involucrado mais de 35 centros, esta situação foi a terceira causa de morte. E nós outros, há anos atrás, quando evaluamos ao redor de 500 internações por cirroses, observamos que a prevalência da infecção ha sido ao redor de 25%. E as infecções mais importantes ha sido a infecção do trato urinário, a peritonite bacteriana espontânea, a broncopneumonia e as infecções de pele. A infecção, digo a vocês, que altera a história natural de las cirroses. Esse estudo me parece interessante porque evalua ao redor de 500 pacientes com cirroses, 25 dos quais apresentaram infecção, e vocês podem ver que a sobrevida em 12 meses é muito menor em los pacientes infectados. E o mais importante, a infecção, hoje se sabe, representa uma etapa distinta no prognóstico de las cirroses. E isto independe da severidade da enfermidade e da recuperação do episódio de infecção. Vocês podem ver bem, esse é o último estudo que ha sido publicado esse ano por D'Amico, em que a cirrose é dividida em 6 etapas, a compensada e a descompensada, mas chama a atenção do estágio 6, que é a descompensação tardia, e acá se contempla a infecção. E também chamo a atenção que há uma íntima relação com a CLF. Vejam ustedes que a CLF vem a ser o deterioro da função hepática, em geral com um fator precipitante, com falha orgânica extrahepática e com elevada mortalidade em 30 dias. E vejam ustedes que a infecção bacteriana é a principal causa que leva a CLF,
com uma mortalidade muito importante em 30 dias. Vejam bem que a mortalidade é ao redor de 30%. Nosso grupo ha hecho esse estudo, em que se ha avaliado ao redor de 100 pacientes com descompensação aguda, e havemos dividido os pacientes que tinham descompensação aguda e a CLF. E vejam ustedes que aquele que tinha descompensação aguda, a mortalidade em 28 dias ha sido ao redor de 10%. E os pacientes com a CLF, ao redor de 50%. E chama a atenção de los senhores que os pacientes com descompensação aguda, ninguno, repito, ninguno, havia infecção com peritonitis bacteriana espontânea. Um outro fator que me parece importante que você tenha em mente quando falamos de infecção é o papel de álcool. Esse é um estudo que hemos terminado e publicado esse ano, em que avaliamos 400 pacientes com cirroses admitidos de forma consecutiva, 40% etilistas, e vejam usted que havia uma maior frequência de infecção nesta população, fundamentalmente peritonite bacteriana espontânea e broncopneumonia, e que havia uma intimidade muito grande entre o consumo excessivo de álcool e a mortalidade. Então, o etilismo empeora o prognóstico de los pacientes com cirrose, em parte por causa da infecção. Há um par de anos atrás, hemos hecho esse estudo inicial, em que evaluamos ao redor de 1000 pacientes com cirroses e ascites, e a prevalência de peritonite bacteriana espontânea ha sido ao redor de 10%. E a mortalidade ao redor de 20%. 10 anos depois, o nosso grupo ha publicado esse outro estudo, e que, para nossa surpresa, a mortalidade havia se agrandado, havia aumentado, e mais recentemente a mortalidade era ao redor de 40%, o dobro da mortalidade de uma década atrás. Nos debruçamos em la literatura, e nesta ocasião, e começamos a entender o que estava ocorrendo. Vejam ustedes, esse primeiro estudo é um estudo do grupo de Barcelona, em que ha evaluado ao redor de 200 pacientes, e 20%, repito, 20% teriam bactérias multiresistentes. E, numa análise de regressão logística, a presença de bactérias multiresistentes estava relacionada com a origem nosocomial da infecção, com o uso passado recente de beta-lactâmicos e nos pacientes que faziam profilaxia da infecção com norfloxacina. O segundo estudo mostra também a importância de ter bactérias multiresistentes em los pacientes que teriam um passado recente, nos últimos 3 meses, de internação. E este estudo também me parece muito importante, porque até então, do ponto de vista epidemiológico, as infecções eram consideradas ou nosocomiais ou de la comunidade. E aqui se introduz uma terceira etapa em la epidemiologia, que são as infecções adquiridas em el sistema de saúde, que por definição são as infecções de los primeiros 2 dias de la admissão em pacientes que tiveram algum contato com o sistema de saúde em los últimos 3 meses. E os senhores podem ver que esta população também teria uma grande possibilidade de apresentar bactérias multiresistentes. Isso pode ser visto mais nesse outro estudo que ha sido publicado mais recentemente, onde a prevalência de bactérias multiresistentes ha sido ao redor de 40%. E vejam ustedes a importância, porque o tratamento é muito diferente. E teremos que, nesta população, usar antibiótico de largo espectro, porque com isso, vocês podem ver que a mortalidade é menor.
Então, hoje entendemos que a infecção do sistema de saúde mais ou menos se comporta como as infecções nosocomiais do segundo estudo, onde também é importante um novo entendimento das bactérias para que se use uma antibiótico terapia mais ampla e mais efetiva. A maioria dos estudos que ha falado até então foram realizados em Europa. Esse é um estudo do grupo de Guadalupe, de Garcia Tissau, onde se ha visto que também nos Estados Unidos as bactérias multiresistentes estão ao redor de 40%. Creio que este estudo do grupo de Barcelona é um estudo bastante importante, porque evalua solamente os pacientes que têm infecção extraperitoneal, no PBE. E vejam que interessante, avalia 600 episódios de infecção no PBE e se observa que o curso clínico e a mortalidade difere segundo a infecção. E os pacientes que têm endocardite, peritonites bacterianas secundárias, broncopneumonia e bacteremia são os que têm o pior prognóstico, tanto do ponto de função renal como em termos de sobrevivência. Assim, a função hepática e a função renal, combinada com a infecção, estão intimamente relacionadas com a sobrevivência desta população de pacientes. E creio sim que este é o grupo mais grave, e a terapêutica será hablada posteriormente, talvez, de pacientes com infecção no PBE, esse grupo mais grave talvez mereça o benefício da utilização da albúmina. Em nosso meio, hemos feito esse estudo em que evaluamos pacientes com cirrose e sem cirroses, e em 450 isolados de pacientes com cirroses, observamos 37% de bactérias multiresistentes. E quando testamos esta população em relação à resistência à cefalosporina de terceira geração, vejam bem que 36% de los cirróticos eram resistentes às cefalosporinas. Então, creio que sim, é muito importante que vocês entendam a microbiótica de los centros onde trabalham. E em América Latina, o que temos em relação à infecção? Trago aqui alguns estudos que me pareceram importantes, que han sido feitos em Peru, em que a cirrose é considerada a quinta causa de morte. E nesse estudo que é avaliado 500 pacientes com cirroses, a infecção foi a segunda causa mais frequente de internação. E a infecção do trato urinário, a broncopneumonia e a peritonite bacteriana espontânea foram as infecções mais frequentes. O segundo estudo me chama a atenção porque da população evaluada, a paracentese ha sido hecha em somente 50% dos casos. E vocês sabem que todo paciente, quando se apresenta com ascites, obrigatoriamente devemos fazer uma paracentese. E nos casos em que ha sido hecha a paracentese, em 35% se ha hecho o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. E o terceiro estudo nos diz que até então não havia estudos para evaluar as bactérias multiresistentes. E a Argentina nos brinda com 3 estudos. Este é um estudo que avalia 200 internações, mostrando 50%, vejam bem, 50% de pacientes com infecção, peritonite bacteriana espontânea, infecção do trato urinário, broncopneumonia, e que a mortalidade era mais grande em los pacientes infectados. No segundo estudo, que avalia o prognóstico da peritonite bacteriana espontânea e da bacteremia espontânea, nos mostra que, embora a insuficiência renal e a mortalidade seja semelhante nos grupos, já se havia um percentual de bactérias multiresistentes, ao redor de 11%. E esse terceiro estudo, que avaliou na população de 200 pacientes com cirróticos,
onde 40% eram infectadas, a bactéria mais frequente foi a Escherichia coli e bactérias multiresistentes em 16% da população. Então, a infecção por bactérias multiresistentes se associou a uma maior mortalidade, o que nos traz a importância desta bactéria associada a um pior prognóstico. Em Colômbia, temos esse estudo que avaliou pacientes com cirroses e a causa mais frequente de mortalidade ha sido choque séptico por infecção urinária. Nada fala de bactérias multiresistentes. Sin embargo, este estudo que ha sido feito há alguns anos atrás em Chile, em que avaliou mais de 500 pacientes com cirroses, 10% com bacteremia, mostrava que o grupo nosocomial era muito frequente os bacilos multiresistentes, trazendo uma mortalidade muito maior. Creio que talvez esse seja o estudo mais importante, que não há visto ainda publicado em paper, mas que ha sido apresentado esse ano em Paris, que é o estudo global. É um estudo prospectivo, multicêntrico, transversal e intercontinental, que evalua mais de 1.300 pacientes. E vejam vocês que a América Latina corresponde ao redor de 25% desses pacientes infectados, oriundos principalmente de Brasil e Argentina. O tipo de infecção mais frequente ha sido a peritonite bacteriana espontânea, a infecção do trato urinário e a bacteremia. Uma cultura positiva ha sido encontrado em ao redor de 60% das amostras e a bactéria multiresistentes ao redor de 35%. E quando se evalua os fatores preditivos para ter uma bactéria multiresistente nesse estudo, se ha relacionado com as questões de ordem geográfica, embora na Índia seja mais frequente, a América do Sul também está privilegiada de forma lamentável nessa situação. O tipo de infecção, a que mais trouxe bactérias multiresistentes, ha sido a broncopneumonia. O antibiótico utilizado em los últimos 3 meses e a epidemiologia, que a principal ha sido a nosocomial e a associada ao sistema de saúde. Embora não seja meu intento falar em terapêutica, que será falado posteriormente, só quero dizer que a importância da epidemiologia é que nos faz cambiar condutas. Esta era uma conduta que havíamos publicado há um par de anos e que havíamos modificado frente à realidade de nosso centro. Então, para nós outros, as infecções da comunidade, permanecemos utilizando beta-lactâmico, pero na nosocomial entendemos que devemos usar um carbapenêmico. E na infecção do sistema de saúde, dependendo da gravidade do caso, utilizamos o pipetazo ou um carbapenêmico. E com isso sintetizo a importância do entendimento da epidemiologia das infecções. Muitas graças a todos.